Olá, como vão todos e todas? Então hoje a gente dá início àquela série sobre acne, né? Aqui a gente vai abordar todos os aspectos relacionados à acne doença, desde o surgimento, como a doença se constrói, como ela se estabelece, a evolução, a eventual necessidade de investigação pela presença ou não de algum distúrbio endocrinológico, enfim, as possíveis causas internas para a acne, como a gente trata, como a gente conduz a doença em si e as possíveis consequências. Então hoje a gente começa falando um pouquinho sobre como a doença se estabelece. A acne é uma doença inflamatória crônica. Então, quando a gente fala de cronicidade, é uma doença que tem tudo para durar muito tempo. A gente está falando de anos, né? Então, é uma doença que precisa de acompanhamento crônico, ela precisa ser acompanhada, né? E para que ela se estabeleça, a gente precisa de 4 pilares fundamentais da origem, da etiologia da doença. Desses 4 pilares fundamentais, é importante que a gente saiba que o background genético, a tendência genética, ela é importante, né? Ela não é obrigatória, mas entendo casos na família de gravidade maior, casos que cursaram com cicatrizes mais sérias. É importante que isso seja falado ao médico, porque esse paciente claramente pode ter uma tendência a desenvolver uma acne mais grave. Então, quando a gente imagina que é uma doença inflamatória do folículo pilosebáceo, né, daquela estrutura que a gente tem na pele onde o pelo nasce, então a gente tem o poro, o pelo saindo por esse orifício, embaixo dessa estrutura a gente tem a glândula sebácea, então tudo isso se modifica com a chegada da adolescência. Não obrigatoriamente a acne aparece somente na adolescência, mas ela é infinitamente mais comum durante esse período, tanto que existem trabalhos que dizem que mais de 90% dos adolescentes em algum momento da sua vida vai apresentar acne. Então, as alterações estruturais fundamentais são, nesse canal que a glândula usa para a extrusão do material, do sebo que é produzido, ocorre um processo obstrutivo, então é uma proliferação de células que ficam presas, impactadas nesse canal, esse é um dos pilares. O segundo seria um aumento dessa glândula com alteração tanto da quantidade como da qualidade do sebo que é produzido, né? Então a gente tem nem sempre um aumento da produção de sebo, mas existe uma alteração dos componentes desse sebo, né, dos percentuais que compõem essa gordura, né, da glândula. Tudo isso ocorrendo paralelamente, não é uma coisa sequencial. Fora isso, a gente tem um processo inflamatório em torno dessa estrutura toda. Na pele, a gente tem um verdadeiro quartel-general, que faz parte do sistema imunológico cutâneo, que é o que defende a gente das agressões externas, fundamentalmente. Na acne, parte desse quartel-general vai agredir o nosso próprio folículo. Então a gente tem esse processo inflamatório e a gente tem também a participação de uma bactéria. Super importante falar, a acne não é uma doença infecciosa, né? Ela não é uma doença provocada por bactéria. A bactéria que participa, ou que está presente na acne, é uma bactéria que todos nós temos. Essa bactéria que foi recentemente reclassificada, ela mudou de nome, né? Que é o Cutibacterium acnes, todos nós temos. No entanto, ela é subclassificada em diversos subtipos. E os pacientes que têm uma acne mais inflamatória, existe uma prevalência de um determinado subtipo, onde esse subtipo se comporta de maneira mais agressiva. Lembrando, é uma doença inflamatória, onde a gente tem a participação de uma bactéria que, eventualmente, em alguns pacientes, pode ser mais virulenta, ela pode agredir mais. Então, a gente tem esses 4 fatores atuando ao mesmo tempo e em conjunto. Como é uma doença multifatorial, como a gente está vendo, é pouco provável que a gente encontre a solução em um único medicamento. Então, normalmente, a gente faz uma associação no tratamento, né? A gente tenta abordar esses diversos pilares para poder tratar a doença. Como doença crônica, exige tempo e exige disciplina no uso das medicações. Medicações tópicas, eventualmente medicações de via oral. No tratamento específico, a gente vai conversar depois sobre o tratamento especificadamente. Então, essa nossa conversa inicial é para falar que a acne é uma doença crônica, a gente precisa de acompanhamento, o acompanhamento precisa ser especializado para que a gente consiga avaliar o tipo de pele do paciente, a possível origem dessa acne, pode ser uma acne simples, como a que aparece na adolescência, ou ela pode esconder alguma doença por baixo, algum distúrbio endocrinológico, enfim, algum hábito do dia a dia.
Desfazer mitos: a acne não é uma doença que é provocada por falta de higiene, a acne não é uma doença contagiosa, a acne não é uma doença infecciosa provocada por uma bactéria que eventualmente você contraiu ou que cresceu na pele. Então, a acne é uma doença inflamatória crônica, onde a participação da genética existe e o tratamento sendo feito adequadamente, a gente consegue controle e cura na maioria dos casos.